pessoal, tudo bom? Vamos então para a nossa segunda aula de Mecânica Clássica 1, tá? E antes de começar, eu vou recapitular rapidamente sobre o que a gente falou na primeira aula, certo? Então, eu comentei brevemente sobre o que é mecânica, né? Então, a ideia da teoria é descrever de forma precisa e matematicamente o movimento de um corpo ou de um conjunto de corpos, certo? Então, nesse contexto, surgiram algumas quantidades que são importantes, né? Eu falei sobre a posição de uma partícula, eu falei sobre o tempo, falei sobre a massa, e para definir massa nós usamos as três leis de Newton, certo? Bom, mas se eu quiser descrever o movimento de um corpo, eu vou precisar de um certo sistema de referência, né? Eu preciso descrever o movimento desse corpo em relação a alguma coisa. E aí que entra o conceito de sistema de referência ou referencial, certo? Então, um referencial consiste de um conjunto de coordenadas, um conjunto arbitrário de coordenadas, por exemplo, coordenadas cartesianas, né? Um certo número de eixos perpendiculares entre si, e um conjunto de pontos físicos que determinam exatamente a posição e a orientação desse meu sistema de coordenadas, né? E além disso, esses pontos físicos vão padronizar as medidas neste meu sistema. Tá? Então, para ficar um pouco mais clara essa ideia, a gente pode pensar no plano desse quadro. Né? Vamos supor que eu quero descrever a posição de uma partícula que encontra-se no plano do quadro. Tá? Então, a minha partícula está localizada neste ponto. Por simplicidade, eu vou usar aqui um sistema de coordenadas cartesiano de duas dimensões. Né? Então, eu vou usar como coordenadas pontos ao longo de dois eixos perpendiculares entre si. Tá? Agora, eu vou precisar de pontos físicos para localizar e orientar esse meu sistema de coordenadas. Tá? Então, nesse caso, eu poderia escolher um ponto aqui, onde vai ser a origem do meu sistema de coordenadas. Tá? Um outro ponto aqui, por exemplo, e um outro ponto aqui. Tá? Então, esses três pontos que eu marquei aqui são os pontos físicos, e em relação a estes pontos físicos aqui, eu vou posicionar e orientar o meu sistema de coordenadas. Então, eu vou dizer que eu tenho um eixo que vai estar orientado desta forma, vou chamar esse aqui de eixo Y, e eu vou ter um outro eixo, que vai ser aqui que eu vou chamar de eixo X. Tá meio mal o meu desenho aqui, mas a ideia é que aqui tenha um ângulo de 90 graus. Tá? Esses pontos em vermelho que eu marquei aqui, eu posso usar para definir o comprimento da unidade ao longo de cada um desses eixos, certo? Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser uma unidade de medida ao longo do meu eixo X, e isso aqui vai ser uma unidade de medida ao longo do meu eixo Y. Bom, agora eu consigo descrever com precisão a posição dessa minha partícula aqui, deste ponto, em relação a este referencial, certo? Eu tenho coordenadas que estão atreladas a pontos físicos no espaço. Tá? Então, a posição dessa minha partícula aqui vai ser dada por um certo vetor posição, que eu posso chamar de E. Outro conceito que vai ser fundamental na mecânica clássica é o conceito de referencial inercial, certo? E um referencial inercial nada mais é que um referencial aonde as leis de Newton são válidas, certo? Em outras palavras, se eu estou medindo o movimento de uma partícula em relação ao referencial inercial, eu vou perceber que se nenhuma força atua sobre essa partícula, ela ou vai estar em repouso ou vai se mover em movimento retilíneo uniforme, certo? Então ela não vai experimentar nenhum tipo de aceleração. Isso vai definir o que é um referencial inercial. Quando Newton estava trabalhando na sua teoria da mecânica, ele usava como referencial inercial as estrelas distantes que aparentemente são fixas no espaço, certo? Isso pressupõe um conceito de que o espaço ele é absoluto, essas estrelas de fato estão paradas lá, e que o movimento dos corpos que nos interessa estudar é o movimento em relação a essas estrelas fixas. Né? Com o advento da relatividade, ficou claro que a gente não pode pensar nesse referencial inercial absoluto, isso não faz sentido, né?
até porque essas estrelas não estão de fato fixas, mas esse é um referencial que, quando usado, faz com que as leis de Newton funcionem bastante bem, né? Então eu tenho uma aproximação muito precisa do movimento dos corpos a partir da mecânica newtoniana, certo? Então isso aí é um referencial inercial. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito de referencial, vamos considerar o seguinte exemplo, né? Imagine que eu estou aqui na beira de uma estrada, tá? E eu vou fixar um sistema de coordenadas aqui, com um conjunto de pontos físicos, como eu comentei antes, tá? Então eu tenho aqui meu sistema de coordenadas cartesiano. Em relação a este sistema de coordenadas, eu vou observar o movimento dos carros nessa estrada. Tá? Então vamos supor que em um determinado momento eu tenho dois carros aqui se movendo com a mesma velocidade v. Tá? Eles estão se movendo em um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, isso significa dizer que a força resultante que atua sobre esses carros, ela é igual a zero. Tá? Então, para um observador que está aqui na beira da estrada, esses dois carros estão localizados em certas posições, tá? E se movem com uma certa velocidade, né? Que eu estou chamando aqui de v. Mas imagine agora que eu vou tentar descrever o movimento desses carros usando um outro referencial, tá? Um referencial que é colocado dentro de um dos carros, tá? Então vamos supor que eu vou colocar o meu referencial aqui, neste carro, tá? Quando eu observo o movimento do próprio carro neste referencial, esse carro está em repouso, certo? Porque o referencial anda junto com o carro, né? Então, as leis de Newton continuam válidas, né? A primeira lei de Newton continua sendo válida. Para esse observador aqui, os dois carros se movem em movimento retilíneo uniforme. Para esse observador que está dentro do carro, este carro aqui está em repouso. E o outro carro também vai estar em repouso em relação a este sistema de coordenadas. Eu posso pensar que, como os dois têm a mesma velocidade e essa velocidade é constante, a distância entre esses dois carros vai ser sempre a mesma. Né? Então, esse cara aqui vai medir no sistema de coordenadas uma certa posição para o carro de cá, e essa posição vai ser sempre a mesma conforme os dois se movimentam. Tá? Se movimentam nesse sistema de referência. Nesse sistema de referências aqui, os dois carros estão em repouso. Isso aqui é para, de certa forma, ilustrar a equivalência entre esses dois sistemas de referência. Né? Então, esses dois sistemas de referência que eu escolhi aqui, esses dois referenciais, eles são referenciais inerciais. Tá? Então, se eu tenho um dado referencial inercial, a gente pode mostrar que, em geral, qualquer referencial que se move em movimento constante em relação a esse, ou seja, se move com uma velocidade constante em relação a esse, também será um referencial inercial, certo? Então, as leis de Newton, se as leis de Newton são válidas nesse referencial aqui, elas também vão ser válidas nesse referencial que anda junto com o carro, porque esse se movimenta com uma velocidade constante neste referencial aqui. Bom, agora que nós já introduzimos alguns dos conceitos básicos da mecânica newtoniana, e da mecânica clássica em geral, está na hora da gente colocar a nossa teoria em prática, ou seja, usar as leis de Newton para determinar o movimento de um corpo. Tá? Nós vamos começar tratando das equações de movimento para uma única partícula, certo? Então, eu vou assumir que eu tenho uma partícula, eu conheço todas as forças que atuam sobre essa partícula, e a partir daí eu quero determinar como vai ser o movimento dela, certo? A gente pode começar olhando para a segunda lei de Newton. Né? A segunda lei de Newton vai dizer para nós que a força total F que atua sobre essa partícula vai ser igual à derivada temporal do momentum linear dessa partícula, certo? Como a gente definiu o momento linear como produto da massa da partícula por sua velocidade, a gente pode reescrever essa equação como a massa, que eu estou supondo aqui que é uma constante, vezes a derivada temporal da velocidade da minha partícula, certo? Então aqui a gente pode definir o seguinte, né? A velocidade é igual à derivada temporal
da posição, que eu vou chamar de R. Tá? E eu vou escrever essa derivada temporal na seguinte notação reduzida. Tá? Eu vou colocar um pontinho aqui em cima do vetor. Tá? Então, um pontinho significa dizer primeira derivada em relação ao tempo, 2 pontinhos, segunda derivada em relação ao tempo. Certo? Então, o que aparece aqui, na realidade, vai ser a derivada temporal da posição, ou seja, a derivada segunda. E a minha segunda lei de Newton vai ficar com essa cara aqui, certo? A força total que atua sobre a partícula é igual à massa dessa partícula vezes a derivada segunda da posição dela em relação ao tempo, certo? Então, para a gente ver como isso funciona, vamos começar com um exemplo simples, tá? Vamos considerar um bloco de massa m que desliza sem atrito sobre um plano de inclinação 30 graus, tá? O nosso objetivo é usar as leis de Newton para determinar a posição desse bloco em função do tempo e a velocidade dele também em função do tempo. Então eu vou começar desenhando o nosso sistema aqui, tá? Esse vai ser o nosso primeiro exemplo. Eu tenho então um plano inclinado. Tá? Esse plano faz um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal. E um bloco de massa m está deslizando aqui sem atrito sobre esse plano. Tá? Então, eu sei que se eu conhecer todas as forças que atuam sobre esse bloco aí, eu consigo determinar qual é a aceleração. Tá? E a aceleração é a derivada segunda da posição. Integrando isso aí, eu consigo obter a posição em função do tempo. Tá? E se eu conhecer a posição e a velocidade inicial, eu consigo determinar todas as constantes de integração que vão aparecer aí no meio do caminho. Tá? Mas o nosso primeiro passo aqui vai ser definir o nosso sistema de coordenadas, né? Em relação a qual sistema de coordenadas que eu vou descrever o movimento desse bloco. Tá? Uma escolha adequada e que simplifica bastante a nossa vida é considerar um sistema de coordenadas cartesiano, tá? Cuja origem encontra-se na posição inicial, coincide com a posição inicial do meu bloco. Tá? Então vamos supor que meu bloco começou o seu movimento lá no topo do plano inclinado. Tá? Vou apagar esse exemplo aqui. E vou colocar aí a origem do meu sistema de coordenadas. Tá? Então a origem vai estar aqui assim. Tá? Então o meu eixo x vai coincidir com o plano inclinado. Tá? Então eu vou ter um eixo x que vai estar aqui. Vai crescer conforme a gente desce o plano, e o eixo y vai ser perpendicular a esse. Então, o meu eixo y vai estar aqui assim, e aqui tem um ângulo então, de 90 graus entre esses dois eixos. Então, eu posso definir a posição desse bloco em relação a esse sistema de coordenadas. Tá? Como o bloco vai estar sempre em contato com esse plano inclinado, a coordenada y dele vai ser sempre zero. Tá? E a coordenada x vai ser uma medida da distância do bloco em relação à sua posição inicial. Tá? Então, essa aqui vai ser a distância x em relação à posição inicial. O que eu quero saber? Eu quero determinar x como uma função do tempo e eu quero determinar x ponto como uma função do tempo, ou seja, a posição em função do tempo e a velocidade em função do tempo. Tá? Esse problema é unidimensional, por isso que eu só preciso determinar a componente x nesse sistema de coordenadas. Tá? Bueno, então agora a gente pode começar escrevendo quais são as forças que atuam sobre esse bloco. Tá? Eu tenho aqui duas forças. Eu tenho uma força gravitacional, que vai atuar no centro de massa do bloco aqui, na vertical, para baixo. Eu vou chamar essa força gravitacional de Fg. E eu tenho uma força normal, tá? Que vai atuar perpendicularmente aqui ao plano do bloco, no plano inclinado. Aí essa força que vai estar ao longo do eixo y aqui, eu vou chamar M, certo? Bom, o que eu vou fazer agora é decompor essas forças em relação aos eixos x e y e determinar a componente da força resultante ao longo de y e a componente da força resultante ao longo de x. Tá? Então a gente pode notar o seguinte.
Voltando. Então a gente pode notar o seguinte, né? Que a componente da força Fg ao longo do eixo Y, ela vai cancelar exatamente a força normal, tá? Por que eu sei disso? Porque eu estou dizendo que o bloco vai estar sempre colocado com uma coordenada y igual a zero, ou seja, vai estar sempre grudado no plano inclinado, tá? Portanto, não pode existir aceleração em y. Então, a força total ao longo de y precisa ser zero. Tá? Então, eu tenho o seguinte, esse ângulo aqui também vai ser igual a θ, tá? E essa componente da força Fg que aparece aqui vai ser igual a Fg vezes o cosseno de θ. Tá? Então, isso aqui é Fg cosseno de θ. Certo? Então, ao longo do eixo y, nós temos que a força normal, N, menos Fg vezes o cosseno de θ, isso aqui vai ser igual a zero. Aí eu não tenho aceleração ao longo do eixo y. Mas, ao longo do eixo x, eu vou ter uma aceleração. Né? Eu tenho uma componente da minha força Fg, que atua aqui. Essa componente vai ser Fg seno de θ, e essa componente atua ao longo do eixo x. Tá? Essa vai ser a única força que vai atuar ao longo do eixo x. Tá? Então eu vou ter que a força total ao longo do eixo x é Fg seno do ângulo θ, e isso vai ser igual à massa da minha partícula vezes a sua aceleração ao longo do eixo x. Tá? Então isso aqui é ao longo do eixo x. Certo? Bueno, então eu posso pegar essa equação aqui agora e integrar para determinar x ponto e depois x como funções de t. Tá? Para isso eu vou considerar o seguinte, tá? Que a minha posição inicial, bom, da maneira como eu defini meu sistema de coordenadas, eu tenho que x de t igual a zero é igual a zero, tá? E eu vou considerar que a minha velocidade inicial, x ponto de t igual a zero, vai ser igual a uma certa velocidade v0. Tá? Daí eu tenho o seguinte. Bom, retomando então. Eu tenho essa equação diferencial para resolver. Né? Eu tenho que a derivada segunda da minha posição x em relação ao tempo vai ser igual a Fg vezes o seno de θ dividido pela massa da minha partícula. Certo? Mas Fg, que é a magnitude da força gravitacional, é igual à massa da partícula vezes a aceleração da gravidade g. Então, isso aqui vai se simplificar para g vezes o seno de θ. Tá? Então, eu tenho aqui, reescrevendo, derivada temporal de x ponto é igual a g vezes seno de θ. O que eu vou fazer aqui? Eu posso integrar dos dois lados dessa expressão. Tá? Então, integrar em relação ao tempo. E eu vou ter que x ponto é igual a g seno de θ vezes t mais uma constante. Tá? E essa constante eu posso determinar a partir dessa relação aqui. Né? Eu estou supondo que a velocidade inicial do meu bloco é v0. Então, quando eu avalio essa expressão da velocidade em função do tempo para tempo zero, eu tenho que x ponto de t igual a zero vai ser igual a c, e eu estou dizendo que isso aí é igual a v0. Portanto, a minha constante de integração c vai ser simplesmente igual a v0. Tá? Então, aqui, eu tenho a expressão da minha velocidade em função do tempo. X de t é igual a g seno θ vezes t mais v0. A próxima quantidade que eu quero determinar é a posição x em função do tempo. Então eu vou partir da expressão para a minha velocidade e vou integrar novamente isso aqui no tempo.
Aí eu tenho que x de t vai ser igual à integral temporal dessa quantidade aqui. Então, eu vou ter g vezes seno de θ, a integral de t vai ficar t² sobre 2, mais v0t, mais uma constante de integração, que eu vou chamar c', tá? Mas da maneira como eu coloquei aqui o meu sistema de coordenadas, eu sei que x de t igual a 0 é simplesmente igual a 0. Então, avaliando essa expressão aqui para x de t em t igual a 0, eu tenho que x de t igual a 0 é igual a 0, e dessa expressão isso aqui vai ser igual a c'. Portanto, essa constante de integração c' aqui vai ser 0. Tá? Então, a gente pode apagar ela aqui. E essa vai ser, então, a expressão da posição do meu bloco em função do tempo. Tá? Então, isso aqui é um exemplo bem simples de como eu posso aplicar a segunda lei de Newton, né, para um sistema onde eu conheço todas as forças que estão atuando sobre uma partícula, para determinar as equações de movimento dessa minha partícula.